Fala pessoal, tudo bem? Vamos entender o comportamento da mídia brasileira quando eles não gostam do diferente ao que estão habituados e ver a vergonha que nos tornamos. Veja os melhores momentos do Dr. Enéas Carneiro na sabatina do Roda Viva. Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor. Só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo isso não faz sentido aos sábios. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho, senão deixa eu terminar a expressão. Claro, o senhor tem todo o direito claro, de redarguir. Claro, se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação. Eu não entendo. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, claro, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe
em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979. Espera um instantinho, as mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Por Em favor. 89, não um minutinho. é essa a questão. É, sim, senhor. Não, Porque senhor, como minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Em não é 19... isso. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política? Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não, é evidente, eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Agora, mas nós não, nós queremos dar desordem. Olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. É o órgão. O dia desse, um senhor dele ligou para mim que fazia entrevista. Eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, os senhores distorcem dessa matéria que o senhor tem na mão, há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse. Não tem por que mentir. Mas há coisas... E o senhor vai dizer assim, reaja, para daqui a 6 meses vira retratação, quando tudo já acabou, que Doutor Enéas, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria... O senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte, o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. 2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, nem universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino com silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, não, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição de... Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá. O tratamento. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano.
Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor, agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem-se. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. Essa resposta. Qual é o tamanho do seu partido hoje? Não sei. Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcel, aí a rua... Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui. Inclusive uma falta, se não me engano, de comportamento. Não sei bem o que foi, eu não vi. Contaram-me, né? E ele, o senhor vê, as pesquisas estão. No ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Brasil é uma estrutura hoje extremamente comprometida. Justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, se o senhor perguntar qual é a penetração do meu nome na massa, aí só pagando para mim. É que alguém começa a ter características de um ditador. É quando a pessoa se sente superior aos demais. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É quando a pessoa se sente superior aos demais. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil. Nós fomos vítimas de um golpe parlamentar. Um golpe que fez o impeachment da presidenta Dilma. Nós vivemos um momento de uma ditadura, de uma parcela do Poder Judiciário, sobretudo o Poder Judiciário que cuida de uma coisa chamada Operação Lava Jato. Quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever e curtir e ativar a notificação para mais conteúdos. O movimento para avançar nossa nação já começou.